Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma configuração de EDC que eu utilizei hoje, bem simples e inclusive faltando um item muito importante, mas que óbvio não fez diferença, porque foi uma saída bem rápida, algo que todo brasileiro faz aí, né, que é pagar contas. É o que a gente mais faz nesse Brasil, é pagar contas. Bom, mas então, como foi algo bem rápido ali à tarde, então não tinha muita necessidade de lanterna, mas mesmo que tivesse, eu não tenho nenhuma lanterna compacta o suficiente para que eu leve no bolso e não me incomode, tá? Nem com clipe também. Essa é uma dificuldade grande porque eu não tenho lanternas com clipe. Então, provavelmente é um dos próximos equipamentos que eu pretendo adquirir. É uma lanterna pequena, compacta, com clipe. Mas hoje eu vim trazer literalmente a configuração que eu levei hoje para aí simplesmente pagar uma conta de luz. Basicamente eu levei esse canivete pequeno, uma caneta Bic, que eu já mostrei aqui, pequenininha também. Serrei, cortei ela, deixei ela bem pequenininha. E o pry bar da Simo, tá? Justamente porque ele tem clipe, esse canivete. Também já mostrei, inclusive quem assiste e acompanha aí o canal sabe que esse canivete tem um irmão muito igual a ele, só que totalmente prata. Ele é bem robusto assim no sentido da pega dele, você sente que ele aguenta um certo nível de esforço e de trabalho, tá? Então para coisas pequenas, óbvio, isso aqui não é nada para mudar ou fazer grandes gambiarras, grandes coisas, mas para quem sabe utilizar uma lâmina desse porte aqui, já consegue fazer muita coisa, inclusive cortar pequena coisa, desgastar algum ponto assim, enfim, para muita coisa realmente ele vai servir bem. Como era algo bem rápido, algo bem próximo aqui de casa, então senti a vontade em ficar com esse aqui. Como vocês podem ver, somente 3 itens e justamente sem lanterna, porque eu tenho outras lanternas, porém a minha lanterna principal, a que eu considero a minha lanterna do EDC, é a que eu deixo justamente aqui, essa Fate Electric, e ela normalmente quando eu levo basicamente nessa configuração desse modo aqui, tá? Eu peguei essa calça aqui velhinha, mas eu sempre procuro andar com calças que tem esse famoso bolso para relógio, então eu levo basicamente ela desse modo. Mas como vocês podem ver, não é a maneira mais correta, porém é a melhor maneira que eu tenho, já que ela não tem clipe, tá? Isso é claro quando eu não levo ela diretamente aqui, justamente por isso que eu fiz essa base, justamente para acoplar ela dessa maneira aqui, tá? Mas como vocês podem ver, eu utilizei basicamente 3 itens e 3 itens pequenos, compactos, né? Esse canivete tem aproximadamente 15 centímetros e meio, então ele é compacto, tá? Bem robusto, simples, uma trava slip joint, ou seja, aquela trava por mola, né? Mas, assim, completamente funcional, tá? Além disso, realmente o ponto mais fraco dessa configuração aqui foi justamente o fato de não ter uma lanterna. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vim mostrar juntamente com uma calça aqui. Peguei uma calça qualquer para demonstrar. E como vocês podem ver, já está esse canivete aqui, um canivete grande. Mas eu poderia justamente ter alterado isso. Colocado a caneta aqui, se eu quisesse. Existem vários modos de configurações aí. E levar um canivete, por exemplo, no bolso maior, tá? Da minha calça. Poderia levar ele tranquilamente assim, por exemplo, em uma caneta aqui, tá? E aí, nesse tipo de configuração, eu sim poderia levar também a lanterna, tá? Então ficaria basicamente desse jeito aí. Basicamente assim, tá? Essa costura aqui saindo. Então ficaria basicamente assim, uma pry bar, uma lanterna e um canivete grande. Porém, para o dia a dia, para algo muito próximo de casa aqui dentro do bairro, algo simples, eu nem levo a lanterna grande, tá? Eu considero ela grande para esse tipo de saída e tampouco também não levo esse canivete porque eu considero ele muito agressivo, muito grande para algo do dia a dia aí, canivete com mais de 20 centímetros de comprimento. Então,
ele realmente é para coisas mais específicas, centro da cidade, alguma coisa assim, ou até mesmo um shopping, porque é algo mais tranquilo, mas pode ser que eu leve um desse, e aí eu não levaria diretamente no bolso, como eu mostrei aqui, tá? Mas já dei o exemplo que ficaria mais ou menos dessa maneira aqui, tá? Deixa eu deixar ele fechadinho aqui para não ter nenhum tipo de acidente. Bom, mas também, óbvio, eu tenho outros canivetes pequenos, mas esse daqui foi uma proposta bem interessante. Gostei bastante de portar ele. Realmente você nem sente que você está com isso aqui no bolso. Você nem sente que está com esse carinha aqui no bolso. Olha que eu já levei outros canivetes grandes. Já portei esse, já portei aquele meu da Náutica, o Catman, que é o maior que eu tenho, com 22 centímetros de tamanho total. E realmente você nem sente. Eu nem senti ele no bolso, tá? E principalmente quando você já se distrai, você está fazendo alguma coisa, alguma atividade ou preocupado com alguma coisa, com a mente voltada para alguma coisa, direcionada a outra coisa, realmente você nem lembra que está com esses canivetes no bolso. Interessante que isso é muito interessante porque olha a diferença de tamanho, por exemplo. É uma diferença grande, tá? Então, e de peso também. Você percebe que esse daqui pesa basicamente mais que o dobro do que esse. Além, é claro, da sua espessura, do seu tamanho, o tamanho da sua lâmina, o seu peso e tudo mais. E mesmo assim, fica muito, muito confortável no bolso, não atrapalha em nada, nem na hora que senta, nem na hora que se abaixa, ou levanta a perna, algo assim, não atrapalha em nada, pelo menos comigo, nunca aconteceu. Mas é interessante, eu sempre vou tocar nesse ponto, a respeito de calças, repetir aqui, levar esse tipo de calça que tem sempre esse bolso para relógio, porque fica uma opção a mais, tá? Então, eu posso justamente deixar e colocar um canivete diretamente aqui, ok? E aí deixo uma caneta pequena e fica aí uma configuração bem interessante. Estou analisando aí algumas lanternas com clipe, tem que ser com clipe, eu não posso agora comprar uma lanterna que não tenha clipe, pelo menos a minha próxima precisa ser uma lanterna com clipe e de preferência bem compacta, justamente porque eu tenho o propósito de portá-las, tá? Eu trouxe aqui, inclusive, um canivete automático, pequeno, mas que, para quem não tem outro tipo de canivete, também poderia ser algo interessante a ser levado, né? Pequeno, esse daqui tem 14 centímetros e meio, porém o que eu não gosto dele é que ele é muito espesso, né? Muito largo, né? A largura dele aqui é muito grande. Para vocês terem uma ideia, ele é mais largo, inclusive, do que esse canivete, que é bem maior, tá? Então isso realmente me incomoda bastante nele. Por isso, nunca portei nenhum canivete automático, apesar que só tenho dois, né? Esse e esse outro aqui que eu também já mostrei, com esse cabo aqui imitando osso, né? Ou imitando chifre. Mas nunca portei nenhum, nunca portei um canivete automático, tá? Mas ele poderia sim, sem sombra de dúvida, ser uma opção aqui, tá? Então, o intuito desse vídeo é mais ou menos demonstrar como que eu levo o meu EDC. Essa foi basicamente a minha configuração de hoje, tá? Ó, tá vendo? Dá para levar ele aí tranquilamente. Mas essa foi basicamente a minha configuração de hoje. Então, 3 itens muito, muito interessantes, tá? Um canivete pequeno e simples, ó. O clipe dele é bem justinho, então não tem perigo nenhum de cair. E aqui no espacinho que sobra, eu coloquei essa pequena caneta, coloco ela porque, olha, realmente você não sente nada, ela some aí no bolso, inclusive se quiser colocar ela totalmente para dentro, ela vai ficar, porque ela é muito pequenininha, mas eu deixei justamente assim para ter um acesso fácil, precisar anotar alguma coisa, o nome de alguém, enfim, um recado, aí algum lembrete que possivelmente ser abordado aí na rua por um conhecido, alguém que quer dar um recado, enfim, e você já faz uma anotação, anota até na mão mesmo, enfim. Mas basicamente foi essa configuração, esses 3 itens, sem esse canivete grande, então basicamente esses 3 itens que eu portei hoje em uma saída rápida, algo que não demorou sequer 1 hora, então, e de dia pelo dia, mas sempre eu sinto falta de ter uma lanterna, tá?
Então, provavelmente essa será a minha próxima aquisição. Pretendo adquirir uma lanterna pequena, compacta e com clipe. E de preferência, se não é exigir demais, de qualidade, tá? Não quero uma lanterna de baixa qualidade porque é um item essencial que eu não posso, eu tenho que diminuir ao máximo o risco de ter um equipamento que me deixe na mão. Então, não posso me dar ao luxo de precisar do equipamento e ele não funcionar. Bom, basicamente é isso. Então, eu teria aqui corte, conseguir anotar alguma coisa e um pry-bar que sinceramente eu gosto muito dele. O clipe dele é super forte, super bem preso, não sai de jeito nenhum, a não ser que você queira, tá? Mesmo que ficasse de cabeça para baixo, ele não cairia de modo algum. O clipe dele é bem forte e ele ainda tem essa opção aqui de bits que me proporciona aqui uma chave Phillips, que é o bit que já vem com ele, nunca troquei. Além do que as extremidades dele aqui da pry-bar proporciona aqui uma chave de fenda curta, né? Então, abridor de garrafa, mas se bem que eu nunca utilizei, mas me dá algumas opções aí bem interessantes. Mas para isso aqui ficar completo, para essa configuração ficar completa, justamente uma lanterna pequena e compacta. Além disso, normalmente hoje, excepcionalmente, eu levei esse canivete, mas normalmente não é com ele que eu ando, e sim com o Tech Force, que é do mesmo tamanho dele, porém tem abertura assistida e é super compacto também, muito confiável, muito bem feito, nunca folgou sequer um parafuso, e olha que eu sempre fico abrindo e fechando ele, nunca folgou nenhum parafuso, então realmente tem um nível de qualidade maior. Tá certo, meus amigos? Então, basicamente, este foi o meu kit EDC de hoje, um kit EDC compacto, leve e que eu portei comigo aí por algo em torno de 40 minutos, tá certo? É assim que eu levo e essa realmente é uma configuração que eu considero bem compacta e eficaz quando eu adquirir e adicionar uma lanterna a esse kit EDC, tá certo? Deixe as suas opiniões aí, os seus comentários e me recomende aí uma lanterna pequena, compacta e com clipe. Precisa ser com clipe essa lanterna, tá? Me dê a sua recomendação, a sua sugestão. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e valeu!